Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. No episódio de hoje, vou dar uma olhada mais de perto no número 40. O tema de hoje dá continuidade ao episódio da semana passada, Anything But Down, qualquer coisa menos down. Uma criança com a missão divina. No episódio da semana passada, contei a vocês que o diagnóstico do Instituto de Genética Humana veio exatamente no dia do meu aniversário de 40 anos. Eles me disseram que estavam satisfeitos por poder me informar que o resultado já estava disponível. O motivo foi o fato de a cultura do meu exame ter crescido mais rápido do que o normal. Meu Pai Celestial queria que eu soubesse o resultado exatamente no dia do meu aniversário de 40 anos e permitiu que a cultura crescesse mais rapidamente. Por quê? Porque o número 40 tem muito a ver com a educação divina e revela planos divinos. O número 40 aparece com muita frequência nas escrituras sagradas. Por exemplo, os israelitas vagaram no deserto por 40 anos. Por que 40 anos? O número 40 é um poderoso sinal divino, na verdade, para toda a humanidade, mas também especialmente para os filhos de Elohim, que ele chamou. O número 40 é um sinal de que isso vem de Elohim e que ele está no meio disso. Começamos com Atos 7, 22 e 23. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, mas era poderoso em suas palavras e obras. Mas quando chegou à idade de 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de cuidar de seus irmãos, os filhos de Israel. Aqui é mencionado especificamente que Moisés tinha 40 anos de idade. Em Êxodo 7:7 lemos: Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram ao faraó. Aqui Moisés tinha 2 vezes 40 anos de idade. Portanto, quando Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, ele tinha 2 vezes 40 anos de idade. Em Êxodo 34:7 está escrito: Ora, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Seus olhos não se haviam escurecido e seu vigor não havia diminuído. Aqui aprendemos que ele tinha 3 vezes 40 anos de idade quando morreu. Em Atos 7:30 encontramos o número 40 novamente. Passados 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, vinda de um arbusto espinhoso. Elohim quer atrair a atenção de Moisés aqui por meio da sarça ardente, mas novamente são mencionados 40 anos. Trata-se de Elohim e sua vontade, o que ele quer de Moisés, mas também de todos nós. E nos versículos 31 e 32 continua: Quando Moisés viu isto, ele se maravilhou com a visão, mas quando ele foi olhar para ela, a voz de Yah veio: Eu sou o Elohim de seus pais, o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Moisés tremeu e não se atreveu a olhar para ela. E no versículo 33 está escrito: E Yah lhe diz: Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Isso indica que Elohim estava presente e no contexto, depois de 40 anos, se passaram. Em seguida, o versículo 36 continua: Ele, Elohim, os tirou dali fazendo milagres e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Novamente é enfatizado e destacado que os milagres e sinais ocorrem durante 40 anos. E novamente vemos que o próprio número 40 é um sinal de que a presença de Elohim esteve lá. E Elohim não se cansa de enfatizar o número 40, como no versículo 42. Mas Elohim se afastou e os entregou para servirem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Vocês me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ele os conduziu e guiou o tempo todo por 40 anos, mas eles não obedeceram. O número 40 continua aparecendo e é um sinal de Elohim, e ele quer que percebamos que a sua presença está lá.
Agora vamos ao livro de Juízes e lemos no capítulo 3, os versos 8 ao 11. Então a ira de Yah se acendeu contra Israel. Ele os vendeu na mão de Cushá-Rishathaim, rei de Araim. E os filhos de Israel serviram a Cushá-Rishathaim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram a Yah por socorro. Então Yah levantou um salvador para os filhos de Israel, que os salvou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, que era mais moço do que ele. E o espírito de Yah veio sobre ele, e ele julgou Israel. E saiu a peleja, e Yah lhe deu nas mãos a Cushá-Rishathaim, rei de Aram, e a sua mão se tornou forte sobre Cushá-Rishathaim. E a terra teve descanso por 40 anos. E aqui lemos que Elohim lhes deu 40 anos de paz. No livro dos Juízes, capítulo 5, verso 31, diz: assim perecerão todos os teus inimigos, Yah, mas aqueles que o amam sejam como o sol que se levanta em sua força. E a terra teve descanso por 40 anos. Elohim não se cansa de enfatizar que foram 40 anos de descanso para a terra. E assim continua. Lemos em Juízes 8, 28. Então Midian se curvou diante dos filhos de Israel e não pôde mais levantar a cabeça. E a terra teve descanso por 40 anos nos dias de Gideão. Foi Gideão quem trouxe paz à terra porque foi obediente a Yah. Mas o número 40 também pode anunciar julgamento, como nos lemos no livro de Juízes 13, 1. E os filhos de Israel continuaram a fazer o que era mal aos olhos de Yah. Então Yah os entregou por 40 anos nas mãos dos filisteus. Elohim ficou muito zangado com os filhos de Israel e por isso entregou-os nas mãos dos filisteus por 40 anos. Agora nós voltamos para o rei Davi. E Davi se deitou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram 40 anos os dias em que Davi reinou sobre Israel. 1 Reis 2, 10 e 11. Elohim permitiu que Davi fosse rei sobre Israel por 40 anos. E por quê? Porque Davi obedeceu a Elohim, mesmo quando teve problemas. E agora ouvimos mais. 1 Reis 11, 42. E foram 40 anos os dias em que Salomão reinou sobre todo o Israel em Jerusalém. Então Salomão também teve permissão para reinar por 40 anos e construiu um templo maravilhoso. O número 40 aparece um total de 98 vezes nas Escrituras e sempre tem a ver com a presença de Elohim. Outros exemplos. A chuva do dilúvio que purificou a terra do mal durou 40 dias. Gênesis 7:17. E o dilúvio veio sobre a terra por 40 dias. E as águas aumentaram e levantaram a arca, de modo que ela se elevou acima da terra. O profeta Elias viajou a Monte Horebe por 40 dias para ter uma experiência com Deus. 1 Reis 19, verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o Horebe. O profeta Jonas anunciou 40 dias para a destruição da cidade de Nínive. Mas a cidade se arrepende e Elohim tem misericórdia. Jonas 3, verso 4. E Jonas começou a entrar na cidade, viajando a jornada de um dia, e clamou dizendo: mais 40 dias e Nínive será destruída. Depois de ser batizado no Jordão, Yeshua passou 40 dias jejuando no deserto em preparação para a sua missão. Marcos 1, 12 e 13 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. E estava entre as feras, e os anjos o serviam. Talvez, se eu tivesse conhecido o profundo significado do número 40, conforme explicado aqui no meu aniversário de 40 anos, quando fui diagnosticada com síndrome de Down,
eu talvez teria ficado um pouco aliviada e confortada. Mas para todos, como se viu em retrospecto, a presença de meu Pai Celestial estava muito presente e ligada a uma missão especial para mim. Uma missão que teve um impacto decisivo no corpo do Messias, no mundo da língua alemã. E é por isso que o crescimento da cultura de células teve que se curvar e crescer mais rapidamente do que o normal. Só podemos nos maravilhar. Que todos vocês sejam ricamente abençoados.